Soteldo divide opiniões na diretoria do Santos. Vamos falar sobre a situação do atacante venezuelano que não deve permanecer no Grêmio para a próxima temporada. E também vamos falar sobre o interesse do Santos em um jogador do Red Bull Bragantino. Já te convido para você se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que a gente comenta sobre Santos, principalmente nesse período de mercado da bola. Vamos começar falando sobre a situação do venezuelano Soteldo. Como vocês sabem, ele está emprestado ao Grêmio até o final desta temporada, tem valor de compra fixado, 5 milhões de dólares, mas provavelmente o Grêmio não vai exercer esta preferência. E aí, o futuro do Soteldo é jogar no Santos, em outra equipe? Vamos à matéria do Diário do Peixe, que fala o seguinte: apesar de ter se destacado no Grêmio, o meio-atacante Soteldo não será adquirido em definitivo pelo Grêmio. O valor de compra é de 5 milhões de dólares, mais ou menos 30 milhões de reais, o que inviabiliza a negociação. Emprestado ao Grêmio até o final desta temporada, Soteldo conquistou a confiança de Renato Portaluppi, que desejava a sua permanência. Contudo, a continuidade de Renato Gaúcho no comando do tricolor ainda é incerta e o venezuelano voltará ao Santos ao término do contrato de empréstimo. No entanto, o retorno de Soteldo ao Santos ainda está longe de ser definido. Parte da diretoria alvinegra enxerga o jogador como um ativo técnico importante, enquanto outra ala, incluindo o presidente Marcelo Teixeira, considera buscar alternativas no mercado para negociá-lo. Também pesa a vontade do jogador em permanecer ou não no Santos. Até o momento, a diretoria santista e os representantes de Soteldo ainda não se reuniram para discutir um possível retorno ou a ida em definitivo para outra equipe. Entre os argumentos contrários ao retorno está o impacto do rebaixamento santista em 2023 e o clima instável no clube. Recentemente, a torcida jovem, principal organizada do Santos, publicou uma nota manifestando-se contra a volta de Soteldo. Nesta temporada, o jogador disputou 40 jogos pelo Grêmio, sendo titular na maioria das vezes, marcando 7 gols e concedendo 4 assistências. Sobre a questão do Soteldo, a gente já falou inúmeras vezes que também teremos um peso importante em relação ao treinador, como a gente já comentou inúmeras vezes. O Sampaoli, quando estava conversando com o Santos, tinha demonstrado o interesse em contar com o Soteldo, caso de fato ele fechasse com o Santos. O Renato Gaúcho, que é o nome que hoje está ali nos corredores, dos bastidores, como uma possibilidade para 2025. Adora o Soteldo, já falou publicamente várias vezes que o Grêmio deveria se esforçar para contratar o Soteldo. E o que a gente sabe é que, em um primeiro momento, o Santos quer dinheiro pelo Soteldo e não composição envolvendo jogadores, a não ser que sejam jogadores de interesse do Santos, mas a gente sempre fala, geralmente as trocas beneficia principalmente um lado. Não acho que o Grêmio colocaria à disposição do Santos um ou dois jogadores que pudessem ser titulares aqui. Geralmente são jogadores que estão mais afastados, que não jogam, enfim. Então essa situação do Soteldo deve ter um ponto final, principalmente também quando o Santos definir o seu treinador. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Me fala, você gostaria da volta de Soteldo ao Santos? Lembrando que ele joga preferencialmente mais ali pelo lado esquerdo. Hoje, no elenco do Santos, nós temos o Guilherme, então seriam dois jogadores, né, para essa mesma posição, claro, disputando uma titularidade. Tecnicamente falando, acho que o Soteldo é muito melhor do que o Guilherme, mas tem toda essa questão extracampo que, sinceramente, não sei que peso teria para uma decisão do Santos em ter o Soteldo de volta ou não. E claro, também precisa de clube interessado, porque ele tem contrato com o Santos até 2027. Por outro lado, o Santos também já começa a se movimentar em relação a jogadores para se qualificar visando a próxima temporada. E tem jogador do Red Bull Bragantino que está brigando
contra o rebaixamento que o Santos está de olho. De acordo também com o Diário do Peixe, o Santos já abriu negociações. Trata-se do volante Raul. E a matéria do Diário do Peixe fala o seguinte: o Santos iniciou conversas para avaliar a contratação do volante Raul do Red Bull Bragantino. Mesmo sem ter definido o novo treinador para a temporada de 25, o clube já fez contato para entender as condições do atleta. O jogador, de 28 anos, poderia chegar ao Peixe sem custos, já que seu contrato com o Bragantino termina em dezembro. O clube de Bragança Paulista tentou renovar o vínculo com o volante, mas não chegou a um acordo e ele está livre para assinar um pré-contrato. Embora seja um jogador experiente e tenha sido líder do Bragantino nos últimos anos, Raul tem um histórico de lesões que preocupa. Passou por 3 cirurgias no joelho, 2 no ligamento cruzado do joelho direito e uma no joelho esquerdo em 2023. Após a última operação, ficou 8 meses afastado dos gramados antes de retornar no final do ano passado. Em 2024, Raul foi pouco utilizado, participando de 39 partidas na temporada, mas começando a maioria delas no banco de reservas. Apesar disso, o volante é considerado pelo Santos como uma peça de qualidade e experiência no mercado. Vou ser honesta com vocês, quando o Raul começa a ganhar destaque no Red Bull Bragantino, ele era tido como um dos principais nomes promissores da sua posição. Só que vieram essas lesões, e sempre lesões no joelho são complicadas, mais do que uma, né? 3, como traz a matéria do Diário, causa esse certo receio. Eu sei que tem jogadores no atual elenco do Santos, o próprio Luan Pérez, né, que é um jogador que passou por uma lesão complicada e voltou a jogar e tal. Tem outros atletas também. O próprio Neymar, aí, como todo mundo fala, né, na expectativa de voltar ou não para o Santos, também passou por um momento delicado. O jogador pode passar por lesões e voltar a jogar em alto nível tranquilamente, né? Hoje a medicina esportiva avançou bastante, mas a questão do Raul, na minha concepção, é técnica. Era um jogador que chegou em um momento onde todo mundo imaginava, que acompanhava ele de perto, que ia explodir, e não conseguiu isso após se recuperar das lesões. E aí eu te pergunto, seria um jogador para chegar ao Santos com estágio de titular? Em um primeiro momento, eu acredito que não. Pode ser um jogador para ser reserva? Pode ser. Principalmente se a gente comparar, né, jogadores como o Balieiro, que não deve permanecer, o próprio Alisson. Existe uma dúvida se o Santos vai vender ou não o João Schmidt, que é um jogador que hora ou outra recebe alguma sondagem. O Santos também estava conversando com o Danilo Barbosa, não sabemos como está o estágio dessa negociação, se fluiu ou não fluiu, se é Raul ou Danilo Barbosa, se são os dois, enfim. O fato é que o Santos, mais uma vez, mais uma apuração mostra que quer o volante. Então a tendência é que o Santos perca jogadores desta posição. Tem o Rincon também, que é outro jogador que tem seus 36 anos, tem contrato ainda com o Santos, né, para a próxima temporada, mas é um jogador que tem um alto custo e não vem sendo titular, pelo menos não foi titular no Santos nessa temporada, e poderia ser negociado para abrir possibilidades para outros atletas. Tem o Ian também, que está pedindo passagem, que já não vai jogar copinha, porque, né, vai virar jogador do time principal do Santos. Enfim, então, quero saber de vocês. Gosta do nome do Raul, do Red Bull Bragantino? Gostaria de outro jogador? E também como que você entende nessas movimentações dessa posição para volante do Santos? Será que o Santos vai perder mais que um jogador? Me fala aqui nos comentários a sua opinião. E lembrando, se inscreve no canal para você sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui. Grande abraço.